Sejam bem-vindos aqui a mais um Morreu Maria Preal Podcast. E hoje estamos com o professor Jean Berg, aqui da UFESA, veterinário. Obrigado, Jean, por ter aceitado o convite, né? E eu vou, antes dele começar a falar aqui do látis dele. Ele disse, eu vou botar a foto no vídeo, né? A foto tem uns 10 anos, mas o currículo foi atualizado recentemente, né? Possui graduação em Medicina Veterinária pela UFESA, né, em 2001. Mestrado em Ciências Veterinárias pela Universidade Estadual do Ceará, né, em 2003, e doutorado em Ciências Veterinárias pela UES também, né, em 2006. Isso. Atualmente é professor associado da UFESA, né, tem experiência na área de Medicina Veterinária, com ênfase em inspeção de produtos de origem animal, atuando principalmente nos seguintes temas: microbiologia, leite, coliformes, carne e bovinos. Então, seja bem-vindo aí, Jean. Muito obrigado, Stefan. Assim, eu já disse a você já sabe, agora o público vai saber também que eu sou fã do podcast, maratonei, escutei todos os episódios e agora a satisfação está do outro lado, né? Está participando e parabéns, já começo parabenizando pelo projeto, que eu acho fantástico. Beleza. Eu geralmente começo a saber a origem da pessoa, mas eu vou começar um pouquinho diferente agora. Eu quero saber, você é da primeira turma de veterinária? Da terceira turma, né? Eu vivenciei as agruras do início de curso, né? O curso, a gente tinha aula. Eu acho que quando você chegou em 2002. Então a gente já tinha laboratório, já tinha uma estrutura quando você chegou na agronomia. Mas no começo a gente assistia aula de anatomia debaixo de um pé de tamarindo. Com o professor Fernando. Né? Com o professor Fernando Albuquerque. E aquelas dificuldades, a gente chegou a fazer protesto, a fechar BR, né, para poder ter a estrutura do curso, e foi uma época bem difícil, aí, o pessoal agora vai começar a associar a idade, né? Mas foi aí nos idos de 96 que a gente chegou, e esse período aí da década de 90 para a universidade pública, ela foi bem complicada, e a gente tinha que ir fazer zoada, se não fizesse zoada, não era ouvido, não. Mas eu vou contar mais dessa história aí depois. Mas vamos falar que você é de Patu, de Mossoró, você contou comigo, eu não entendi. Eu nasci em Patu, né? Que é uma cidade aqui do oeste do estado do Rio Grande do Norte, belíssima, que tem uma serra maravilhosa, Serra do Lima. Serra do Lima. Quem não conheceu, vai lá conhecer, que é muito bom. Tem o turismo religioso e tem toda uma história. Eu nasci literalmente no pé da serra, ficava na sombra da serra, lá a casa da minha avó, dos meus avós, né? Só que vim para Mossoró pequenininho, hein? Com menos de 1 ano de idade. Na época tinha alguns problemas respiratórios, minha mãe contava que eu era doente, então de vez em quando precisava internar. E aí vieram para cá para ver se salvava essa alma. Era cansaço. Se vingava, né? Antigamente pessoas diziam, vamos ver se esse menino vinga, se ele vai, né? Se vingar. Como uma semente, né? Aí deu certo, né? Aí deu certo, a gente tá aqui até hoje. Então, assim, toda a minha história de vida aconteceu em Mossoró. A exceção das férias, que a gente ia para casa dos avós, brincar com os primos e tal, que era ficar esperando as férias para ter esse momento. Mas toda a minha trajetória aconteceu aqui dentro de Mossoró. Mossoró. Estudou nos colégios aqui. Isso. No colégio Estevão Dantas. Ainda tem? Tem ainda. Fica ali no Alto da Conceição, perto da igreja do Alto da Conceição, aqui em Mossoró, para quem conhece, um prédiozinho amarelo que fica perto do município. É estadual. É estadual? É estadual, e estudei lá até a quarta série, a época, que hoje é o terceiro ano, né? O terceiro ano. Eu sempre confundo essa história do novo. Depois que mudou. Depois que mudou. Mas aí estudei lá, só tinha até a quarta série, e aí depois fui para o Francisco Antônio de Medeiros, que é um colégio que fica lá no bairro Belo Horizonte, onde moro até hoje. E depois vim estudar, aí consegui uma bolsa, tive boas notas, bom desempenho. Na época tinha umas provas, né, para você conseguir bolsas nas escolas privadas. E aí eu vim para a escola privada, estudei no Colégio Pequeno Príncipe aqui até chegar na faculdade. Eu sempre vejo você muito ativo nas redes sociais, você participa de várias coisas, seja na área de inspeção, ou seja em outras coisas. O que é que você faz aí, além do que você ouve aqui no seu Lattes, mas além do Lattes, né? Eu gosto muito de começar falando do Lattes, porque é o que nos forma, né? Assim, a nossa formação. Eu fiz veterinária aqui na UFESA, né? Terminei na Exam, ainda era Exam. Eu entrei Exam também. Eu comecei e terminei Exam, fui da terceira turma do curso de Medicina Veterinária, e sempre gostei da parte de laboratório. Até meus filhos, até hoje diminuíram, já estão grandinhos, mas me dizem, pai, por que você não é um veterinário de verdade? Né? Desse jeito. Por que você não é um veterinário de verdade? Porque na cabeça das pessoas, o veterinário é aquele que vai atender o bicho, fazer a cirurgia, fazer o parto, né? Então esse é o veterinário de verdade. E eu sempre atuei na parte de laboratório, com pesquisa
e com laboratório. Então, inicialmente, laboratório de microbiologia, tive orientadores, como eu sou da casa, eu tenho alguns professores que nem gostam que a gente faça esse comentário, viu? Mas vários dos meus colegas foram meus professores. Aí meu primeiro orientador foi o professor Moacir Franco, Sim. que é lá do SEMAS, que trabalha com animais silvestres. Os catetos, hoje, né? Projeto com os cateto. catetos, com as emas. Eu trabalhava no projeto das emas. O que eu fazia aí nos meus 3 primeiros semestres da universidade era pesar ovo de ema. Eu não sei se você conhece um ovo de ema, mas é um negócio grande, assim, um negócio que impressiona. Então eu pesava, media os ovos, ver se a produção estava adequada, tamanho dos ninhos, essa parte que hoje a gente chama de escrituração zootécnica, mas não era bem uma escrituração zootécnica, porque a gente só queria conhecer a biologia mesmo dessas espécies. E aí foi minha primeira experiência. PIBIC? Era, na verdade, voluntário. Hoje a gente ainda tem dificuldade de bolsa, mas na nossa época era muito mais difícil. Muito né? mais difícil. Era um número muito mais reduzido de bolsa. E aí o pessoal fazia muito, era até, às vezes, dividir bolsa. Tinha um colega que ganhava e dividia para 2 projetos do mesmo professor, que hoje praticamente não existe mais isso. Eu fiz isso. Eu também. Né? Dividi bolsa. Eu também dividi bolsas. E aí, como morava em Mossoró, tinha essa facilidade de estar no laboratório no final de semana, vir nos feriados. Aí o pessoal meio que aproveitava e eu acabava me aproveitando também, porque acabava participando de mais projetos. Então, durante a graduação, a gente fez mais essa parte do laboratório. Quando saí para o mestrado e doutorado, continuei atuando com o laboratório e voltei em 2006 como professor efetivo. Tive 1 ano e meio antes como professor substituto aqui na casa. Eu lembro de você como professor. Eu fui professor substituto por 1 ano e meio e depois voltei como efetivo nessa área de alimentos. Trabalhando também com microbiologia, só que aplicada a alimentos. Antes era aplicada à sanidade animal. Tanto o mestrado quanto o doutorado, eu trabalhei com doenças de caprinos e ovinos. E aí, embora tenha trabalhado durante a graduação com qualidade de leite, no mestrado e doutorado eu me afastei dessa área. E depois voltei como professor. Na verdade, aquele boom de concursos que teve no começo, né? Eu acho que eu fui fui da turma que entrou no primeiro grande concurso. Acho que foram bem 50 vagas. Foi de 2006 a 2011 teve. Foram muitos. Então, o primeiro dessa leva, que foi em 2006, que foi o primeiro grande concurso, o FESA, né? A gente entrou, eu e alguns outros professores aqui da casa, a gente entrou uma turma bem significativa. Eu lembrei que o reitor na época era o professor Josivan, e no discurso, uma coisa que eu nunca esqueci, né? No discurso de posse, eu fiz uma festa danada, assim, foi só antes de falar da posse, né? Foi na época do Cidade Junina. A gente aqui em Mossoró, para quem está nos ouvindo de fora, a gente tem o Mossoró Cidade Junina, que acontece festa durante o mês de junho inteiro. O concurso era todo mundo nas festas e eu estudando para fazer prova. Na minha a última prova, que é o concurso para professor, são várias etapas, né? Você vai passando na última etapa, aliás, no dia que saiu o resultado, tinha uma festa grande aqui em Mossoró de calcinha preta, da banda Calcinha Preta. Rapaz, foi regada a calcinha preta a comemoração, né? Então foi uma festa grande que a gente fez e entrou em agosto. O concurso em junho, a gente entrou em agosto, toda essa turma que fez concurso. O professor Adalberto, que foi vice-reitor, era dessa turma, o professor Ricardo Leite, que já foi diretor de centro, e tem uma série de outros professores. Eu era técnico administrativo, eu era secretário de departamento nessa época. Olha aí. Mas de qual departamento? Era dos engenharias, depois se separou. Das engenharias, né? Que era... De tecnologia. Isso, Departamento de tecnologia. Era o professor Porto Filho, era o chefe do departamento. Professor Porto Filho. Lá entrou Idalmi, foram muitos professores nesse mesmo concurso, né? Foi o primeiro grande concurso. E uma coisa que Josivan falou na posse, que nunca saiu da minha mente, vocês são o primeiro presente da UFES, eu sou o presente. Porque coincidiu, ele segurou a posse para fazer no aniversário de 1 ano da instituição, entendi. Que era em agosto. Então, quando 1º de agosto, eu acho, né? 1º de agosto. 1º de agosto. Aí, na época, no dia do aniversário, ele deu a posse eram muitos professores, técnicos, né? Então, foi o primeiro... isso ficou na memória. Foi o primeiro presente da UFES. Não sei se um presente. Foi essas coisas boas todas. E o futuro também, né? E o futuro, Fica lá, e você faz parte do passado do curso, né? Do presente e estará espero ter o futuro também, né? Porque a gente quer viver aqui. Ainda falta... Eu até fiz esses dias contas, sabe? Falta 21 anos e poucos meses para eu completar o tempo, porque tem lá como você fazer, né? Tem, o cálculo. Eu disse, rapaz, ainda é muito tempo, ainda tem 20 anos aqui dentro ainda. Eu tenho 25. Então, pessoal, eu dizer logo, eu tenho me aguentar aí por 25, por Jean mais 21. Mais 21 anos ainda. Quero abrir um parênteses aqui, que Jean é o primeiro egresso que vem pro Morrer Maria Preá. É mesmo? É o primeiro. Não, da ESAM. Não, teve Glauber.
Ah, é. Teve Glauber. Tá vendo como eu sou? Tá vendo aí? Mas eu sou. Desculpe, Glauber. É porque eu tenho uma relação tão Próxima com o Glauber que às vezes eu esqueço que Olha ele. aí, tá vendo? Eu comprovando que sou fã mesmo. Você é mesmo, tem Glauber, é verdade. Glauber contou essa história bem legal. Mas você me perguntou o que eu fazia, né? Na verdade, assim, eu entrei para ser professor da graduação, como todo mundo, né, nos cursos de veterinária e zootecnia, e sempre fui muito inquieto. Eu nunca gostei de ficar muito parado, não, de fazer só uma coisa, vai dar aula. Adoro dar aula. É o que eu mais gosto de fazer na vida, é dar aula. A gente compartilha algo em comum, né, em relação a isso aí, ele vai dizer já. A gente chega já nesse ponto. E comecei a me envolver com projetos de extensão, com projetos de pesquisa, fui coordenador da graduação de medicina veterinária, que foi uma das coisas que eu tive mais satisfação, porque eu estava voltando para casa, e aí nesse caso eu acho que eu fui o primeiro egresso a ser coordenador do curso. Assim, a gente já teve alguns depois disso, mas eu fui a gente tem alguns colegas hoje que também são egressos, mas na época eram poucos, e eu acho que eu fui o primeiro a ser coordenador de curso, o primeiro egresso. E isso me dava um orgulho imenso, né? Quando a gente foi organizar, todo ano tem a semana do curso, a semana da química, a semana da veterinária e tal. Quando foi organizada a Semana da Veterinária, eu organizei uma semana só com egressos. Então a gente só convidou o pessoal que tinha sido formado aqui, foi um sucesso, né? E aí, nessa história, a gente foi fazendo durante esses de 2006 para cá, me ajuda aí para não fazer a conta errada, dá 16 anos? Dá mais. 17 anos. 17 anos. Esses 17 anos a gente se envolveu com várias coisas. E hoje, exatamente, a gente trabalha muito mais com a parte de extensão. Então, tem projetos de extensão relacionados à minha área de atuação, que é a qualidade de alimentos, em que a gente tem parcerias com o IDIARNE, com prefeituras, com algumas empresas, em que os nossos alunos, os nossos discentes vão fazer estágios lá, trazem material para analisar no nosso laboratório. Então, isso é uma parceria que a gente tem já de alguns anos. Com a Angicos, por exemplo, a gente tem uma parceria com a PASA já tem uns 5 anos. Que sempre tem alunos nossos estagiando na PASA e fazendo o controle de qualidade. A PASA lá de Angicos, de Marconi, não sei se você conhece. Não, Marconi não, mas a PASA eu morava perto. Era? Eu morava perto da PASA. Aí a PASA eu acho que é a nossa mais longeva parceria com empresas, porque a empresa ela tem ciclos, às vezes, muito curtos. A empresa começa uma parceria com a universidade, fica ali um ano e pouquinho, e depois vai procurar outro, e assim vai. Né? Com a PASA, não. A PASA, eu acho que tem uns 5 anos, mais ou menos, que a gente tem esse projeto em parceria, e ele vem, alguns alunos já passaram por ele. E, além disso, da minha área de atuação, a gente tem um outro projeto que envolve a área de agrárias, de uma forma geral, que eu chamo de estações agrotecnológicas, em que a gente vai a campo, seja em exposições agropecuárias ou mesmo no campo, mesmo, nas propriedades rurais, que os nossos alunos eles prestam meio que, eu gosto de dizer meio que, porque não é uma consultoria, porque são discentes, né, orientados por professores. Você está na empresa Júnior de Veterinária? Isso, eu sou tutor. Você atualmente é o sou tutor da empresa Júnior de Veterinária. Mas você ajudou a criação também? Também. Ela foi criada o ano passado e a gente participou da criação, inclusive com apoio da universidade. A universidade, que eu achei muito interessante, fez um edital de apoio à criação de novas empresas. E aí a gente participou desse edital, conseguiu recurso. Eu não sabia da veterinária, eu sei da civil, da química. São 27 hoje. Na UFES ou só em Mossoró? Na UFES toda. Todos os campos têm, e são 27, então é um número bem significativo. Bem expressivo. Se você colocar aí que cada empresa júnior dessa tem em torno de 10 discentes, dá 270 discentes trabalhando com as empresas juniores, né? Eu também gosto muito dessa parte de empreendedorismo e inovação. E aí é onde está o nosso outro projeto, que é a plataforma Sabiá, que você inclusive participou do nosso podcast, né? Foi o número 70. Isso, o último até agora. A gente vai voltar a temporada só no próximo semestre. Agora, no próximo, que é isso que a gente está agora, né? É. A gente vai voltar com mais. O Stefan encerrou aí a primeira temporada de 2023 e a gente vai voltar em breve. Então, na plataforma Sabiá, a gente trabalha muito com inovação, com empreendedorismo. Qual a função dela? É aproximar a universidade da sociedade, seja do setor produtivo, que é o carro-chefe. Então, a gente tem projetos na área de fruticultura irrigada, projetos na área de reuso de água, então, seja na atividade produtiva ou social também, né? Com parcerias com divulgação de ciência, de feira de ciências, etc. E a plataforma Sabiá hoje é o projeto que a gente tem trabalhado de forma mais intensa. Ela tem um financiamento, que é do Ministério do Desenvolvimento Regional. Ela foi criada inicialmente com o objetivo de ser uma plataforma, de ser um site, em que a gente tivesse nesse site tecnologias aplicadas ao semiárido. Aí quais são essas tecnologias? Desde uma cacimba, que é uma tecnologia mais, não sei se a palavra é rudimentar, porque na época que ela foi
mais antiga. Mais antiga, né? Mais tradicional. Né? Mais tradicional. Até tecnologias com drones, com novos softwares de gerenciamento de empresa. Então, tem várias atividades que estão lá. E quem não conhece, aliás, vai lá, acessa, né? plataformasabiá.com. Eu vou colocar aí no Não é vídeo .com.br, é .com, plataformasabiá.com, e dá uma olhada lá nas nossas atividades. Mas hoje, além disso, além de ter as coisas, ela tem cursos da extensão. A gente agora, por exemplo, estava até respondendo antes da gente começar a gravação, vai ter um curso para criação de abelha jandaíra online, que a gente teve mais de 170 inscritos nesse curso do Brasil inteiro. Se eu não me engano, foram 15 estados. Foi recente que ocorreu ou vai ocorrer ainda? Não, teve a inscrição. Hoje a gente está liberando, eu estava conferindo, por isso que eu estou com esses números com esse na cabeça, entendi. que antes da gente começar aqui eu estava conferindo a lista de inscritos. Então, se eu não me engano, são 12 ou 13 estados diferentes que vão ter pessoas participando do curso. Então, essa plataforma de criação de abelha jandaíra, porque uma das coisas da plataforma é que a gente trabalha sempre com algo relacionado ao semiárido, a caatinga, ao meio ambiente, algo ligado ao nosso, onde a universidade está, né? Que é a nossa Universidade Federal Rural do Semiárido. Para quem está nos ouvindo aí de fora do Brasil, a Universidade Federal Rural do Semiárido fica localizada no Rio Grande do Norte e toda inserida com 4 campi daí no semiárido do Rio Grande do Norte. Você falou aí da plataforma Sabiá, né? E eu vejo, eu fui no site, vi os cursos, né? Uhum. Mas você participa, eu vejo você sempre em programa de rádio, você já tem essa Também. familiaridade, já tem a própria plataforma, né? Tem um podcast Papo né? de Sabiá. Papo Sabiá, exatamente. Isso. Eu acho que, assim, uma das coisas que eu defendo para a universidade é que ela precisa se aproximar das pessoas. Não é só aquele discurso de dizer, não, é a sociedade que paga, a gente tem que dar um retorno à sociedade. Não é pelo dinheiro, não é só por ser o pagador de impostos que investe. Eu acho que é função da universidade, de uma forma geral mesmo, estar mais próximo de quem mais precisa, que é a sociedade. E a gente tenta buscar alternativas, hoje existem várias ferramentas, né? O podcast, é o programa de rádio, é o programa de TV, então a gente acaba buscando alternativas de comunicação para aproximar a universidade e produtor, universidade e cidadão de uma forma geral. E o rádio é uma dessas, né? Eu não sabia, mas eu gosto de rádio. Eu descobri. Se você for no Instagram de Jean, você vai ver lá. Você participa muito de Difusora, Rádio Rural. Eu onde vejo. Convida, a gente está participando. Né? Tô fácil não, tô de graça. Atualmente a gente está com um programa fixo, todas as sextas-feiras, na Rádio Difusora. Né? Não é nem um programa, eu tenho um quadro dentro de um programa que a gente fala. O nome do programa é Conversa com Especialistas. Então, toda semana, preferencialmente, eu tenho conseguido manter isso, eu tenho levado pessoas da universidade, professores, técnicos, às vezes até discentes, para falar sobre um tema. Por exemplo, há uns 15 dias teve muito problema, eu estava muito em moda, a gripe aviária, né? Que teve casos no Brasil confirmados, no Espírito Santo, Rio de Janeiro e alguns estados. Então, eu pego o professor que dá aula sobre isso aqui da universidade e vou lá e levo esse professor para responder perguntas da população. Aí eu digo, professor, olha, não é uma aula não, eu digo logo isso. Você vai dizer o que é, mas pode vir uma pergunta... Né, agora tem muita da febre maculosa agora, né? Isso. Que lá em São Paulo. Tava até com medo aqui. Acho que é bem mais difícil aqui, né? Não, é porque assim, é uma coisa muito local, é muito regional, não é uma doença que se expande. Qual o problema da gripe aviária? Aí já vou... Sim. Vai ser rapidinho. Isso. Da gripe aviária é porque a gente tem as aves migratórias, né? As aves aí, quem mora aqui no semiárido conhece as avoantes, e tem uma série de outras. Elas são as mais, o pessoal chama de avoete também, né? É mais conhecida. Mas existem várias outras. Então elas conseguem transportar o agente da doença de um local para outro, de um estado para outro, de um país para outro, de um continente para outro. É um problema que começou na Ásia, chegou até a Europa, chegou até os Estados Unidos. Estados Unidos, na América do Norte, foi um problema muito sério a gripe aviária. Teve milhares, milhões de aves mortas por conta da gripe aviária. Na América do Sul, esse problema, não sei se por conta da distância ou de uma evolução natural do vírus, que ele acaba ficando menos, usar a palavra mais popular, menos agressivo, mas na América do Sul o problema não foi tão grave quanto foi na América do Norte, mas foi trazido por aves migratórias. Já na febre maculosa, não. Ela é um carrapato que transmite, por você ter o animal infectado, para ele transmitir do animal para o ser humano. É geralmente carrapato de origem silvestre, animais silvestres, como no caso lá está se relacionando com a capivara, se eu não me engano, no caso em São Paulo.
Então ele não tem essa migração tão fácil. Então a coisa é um problema local. Tanto é que o problema está restrito a uma fazenda onde teve uma festa e as pessoas que participaram dessa festa. Então não tem esse problema de saúde pública, é um problema, porque é sério, é uma doença grave, Gravíssima. Mas ela tem menor capacidade de expansão do que Covid, do que gripe aviária, do que outras doenças. Bom, eu perguntei isso porque eu vi um pessoal nas redes sociais, até mesmo aqui do pessoal do Ceará, do Rio Grande do Norte, com medo. Não, eu acho que não Rapaz, assim, tem que ter cuidado sempre. Né? Por isso que é importante, sabe, Stefan, essa aproximação da universidade. Quando a gente criou esse quadro Conversa com Especialista, a ideia era essa. Agora, por exemplo, na última sexta-feira, aí vocês vão estar nos ouvindo, foi na segunda sexta-feira de junho, a gente levou um professor para falar sobre um programa do governo, esse Desenrola, que o pessoal está aí, muita gente endividada, né? O que mais tem no Brasil é dívida. E a gente levou um professor da área de ciências contábeis para conversar, para esclarecer o que é o programa, porque as pessoas acham que é assim, o governo lança um programa, amanhã minha vida já vai estar resolvida. Então aí tem todo um processo. E a gente teve muita pergunta dos telespectadores, não, dos ouvintes, né? Dos ouvintes, e ficou um programa bem interativo. Essa aproximação com rádio, essa aproximação com podcast, com as redes sociais, era uma coisa que eu usava. Eu vim ter Instagram há uns 2 ou 3 anos. Na verdade, aí eu não sei se a gente vai falar sobre esse assunto, mas na verdade na campanha para reitor de 2020, vamos chegar eu já tinha, mas aí eu comecei a usar com frequência, né? Até porque qualquer coisa que você mexe com rádio, com campanha, com universidade, você tem que se promover, você tem que divulgar o que você está fazendo. Você tem a plataforma Sabiá, tem o Papo Sabiá, então você tem que ter Instagram, não é inevitável. Comunicação, é por isso que eu sou fã do seu projeto, Stefan, que eu acho que a comunicação hoje é inerente a qualquer área. Não importa qual área. Você pode trabalhar na área do direito, na área da medicina, na área da veterinária, na engenharia, qualquer área, na área da educação, qualquer área, você precisa se comunicar com o público, senão você vai ficar isolado numa bolha. A bolha não vai deixar de existir, mas se você não se comunica, essa bolha vai ser cada vez menor. A gente não tem mais o ato, né? Tem aquela hora de você parava para assistir o jornal tal, Jornal Nacional, vamos dar nome aos bois, né? Tal hora o Brasil parava para assistir o jornal. Hoje não tem mais isso. Aquela notícia que tá lá, você daqui a 1 hora, daqui a 2 dias, você vai lá e tá lá do mesmo jeito. Você não precisa ter aquela... Era quase uma solenidade, né? Tem que jantar tal hora, para tal hora tá assistindo o jornal. Nem me fale, meu pai e meu avô iam assistir o Jornal Nacional e ia passar Cavaleiro do Zodíaco na TV Manchete, eu não podia assistir, eu ia ficar virado demais. Gente que tem, assim, em torno aí dessa idade aí que eu tenho, né? Vai entender o que eu tô dizendo. Isso, eu passei por uma situação semelhante no título do Flamengo de 92. É um novo, né? Você é flamenguista? Sou flamenguista. E meu pai é vascaíno. Manda um abraço pro seu pai, eu sou vascaíno também. E ele não ia assistir a final, naquela época não era final, né? Era um quadrangular, e o último jogo acho que era Flamengo e Santos, se eu não me engano. Era Flamengo e Botafogo, não lembro exatamente quem era o jogo. No Brasileiro. Sei que se o Flamengo ganhasse a partida, ele estava na liderança, ele era campeão ali antes, acho que era com uma rodada de antecedência, alguma coisa assim. E eu cheguei empolgado em casa para assistir, meu pai estava assistindo e eu mudei o canal, botei no jogo. Levei um batido. Volte, pode botar onde estava. Pode botar onde estava. Aí eu voltei e fui lá pro meu quarto escutar no rádio, na época a gente escutava muito, né, as transmissões do futebol pelo rádio e comemorar, acho que um gol de falta de Júnior no finalzinho, o Flamengo conseguiu o título. Você falou agora do Flamengo, eu não vou esquecer uma final do Carioca, Flamengo e Vasco, com um gol do Petkovic no final. Eu quase choro. De vez em quando aquele vídeo... Tem umas coisas que você curte, né? No Instagram, no YouTube. De vez em quando esse vídeo aparece na minha timeline. Eu ainda como arrepiei agora, ainda arrepiei. Ali, eu nunca esqueço. Finalzinho, a torcida do Vasco já comemorando. Né? Ele jogava pelo empate, né? Aí ele driblou. E era longe a falta. Ele normalmente fazia gol de faltas, mas mais próximos. Não era tão longe quanto aquilo. Eu parei de assistir ele não vou assistir mais não, pra casa. Dali mesmo. Mas também já estava no final. Já 40 e poucos minutos. Já era no final. Mas eu tô dizendo, depois dali eu não acompanhei mais. Tá certo. Né? Mas aí, já que você é vascaíno, agora eu não posso perder a pena. Lhe garanto que foi um alívio para você acompanhar depois. Lhe poupou de diversas dores. Mas, você falou... Pode dizer. Voltando para a universidade, eu acho que esse papel falta muito na universidade brasileira ainda. Essa comunicação, esse chegar perto das pessoas. A gente costuma muito cobrar, né? Mais investimento na educação, mais investimento na ciência, mais investimento na universidade. Mas a gente não se faz entender para a sociedade que nós
somos extremamente importantes, que a universidade ela vai além do formar. O formar é o essencial. A gente está aqui por conta dos nossos discentes. A gente está aqui para formar o engenheiro, para formar o bacharel, para informar os profissionais. Mas ela vai além disso. A gente tem uma capacidade de contribuir com o desenvolvimento da região, com o desenvolvimento do país, muito grande. E é nisso que eu acredito. Eu acredito muito que no nosso potencial transformador enquanto instituição, enquanto universidade. Então, todos os projetos que eu faço, a gente tem alguns projetos, eu coordeno da plataforma Sabiá. Na verdade, eu sou vice-coordenador, o coordenador é Nicolas, que é nosso técnico aqui, que trabalha com... Como a Sabiá envolve muito TI... Conheço o Nicolas. Então, o Nicolas é que é o coordenador, eu sou o ajudante dele, né, no processo. E faço muito essa parte de articulação, de conversa. E tem alguns outros projetos, como, por exemplo, Rota do Pescado, Rota do Camarão, Rota do Pescado do Camarão é o mesmo, Rota do Mel, Rota do Cordeiro. São outros projetos que a gente leva a pesquisa para o campo. Leva a pesquisa para perto das pessoas. Eu percebo da maneira que você fala dos projetos, é sempre conectar a comunidade com a universidade. Com a universidade. Esse eu acho que é o gargalo que a gente... Um dos, né? A gente tem vários gargalos, mas um dos gargalos que a gente tem. Porque na hora que a sociedade sente a importância da universidade, ela passa a ser defensora. E aí o político... O que é que o político pensa? Imagina aí comigo, eu sou político, eu vou fazer um calçamento lá na rua de Stephenson, ele vai fazer a foto, vai fazer o vídeo, vai ficar agradecido porque deixou de pisar na lama, está pisando agora no calçamento, no asfalto, no negócio mais arrumado. Ao passo que se eu investir num laboratório que está lá na universidade, quantas pessoas da minha cidade, da minha comunidade vão ficar sabendo que político fulano de tal gastou X reais para melhorar o laboratório de análise, pegar um exemplo aqui, da análise de solos da UFESA, que é um laboratório que presta serviços à comunidade, fazendo análise de solo. É bem movimentado. Numa região que é bastante importante por conta da fruticultura. O político, não. Se eu investir aí, eu não vou ter nenhum retorno. Né? No retorno que eu digo, a gente tem que pensar nisso. Retorno em termos de votos. Porque a universidade ela não comunica o que é feito. Então a gente precisa ter esse trabalho de comunicação, de proximidade, para trazer a sociedade para o nosse lado. Para a sociedade defender a universidade com unhas e dentes, como eu vejo em alguns casos isso já acontecer. Interessante mesmo. E pesquisa? O que você está trabalhando? Pronto, na pesquisa... Eu estou dizendo isso porque você fez mestrado, doutorado na UES. Na UES. Né? Eu sou cearense, eu sou de Fortaleza, lá mesmo. E o que é que você trabalhou lá, depois de voltar a esse assunto, o que é que você trabalhou lá? Na UES, a UES hoje... Na UES. Hoje não, já há algum tempo, a UES tem um dos melhores cursos uma das melhores pós-graduações, mestrado e doutorado, do Brasil. Né? O curso lá é nota 6. Teve muito próximo em algumas avaliações, porque assim, para quem está nos ouvindo, o programa de pós-graduação, mestrado e doutorado, ele vai da nota 3, abaixo de 3 ele fecha, não é permitido o funcionamento, na verdade ele vai de 0 a 7. Na verdade, se tiver vários 3, ele fecha também. Corre o risco, né? Mas eu nunca vi nenhum 3 fechar, corre o risco. Vai de 3 a 7. A UES ela já está, acho que, umas 3 avaliações com nota 6, e ela é um curso muito reconhecido, mas principalmente pela reprodução animal. E aí a gente tem, inclusive, alguns colegas aqui na universidade, o professor Marcelo, o professor Alexandre Rodrigues, o professor Alexandra, que fizeram um mestrado e doutorado lá. Marcelo fez só o mestrado, na área de reprodução animal. Eu fui da área de sanidade animal. O que é que estuda-se na sanidade animal? As doenças dos animais. E eu trabalhava especificamente com doença de caprinos e ovinos. No mestrado trabalhei com doença de ovino, no doutorado trabalhei com doenças de caprinos, doenças provocadas por vírus nessas espécies. Sempre girando em torno da parte laboratorial. Eu nunca fui como eu disse lá atrás, né? Como meu filho diz, eu nunca fui um veterinário de verdade, assim, de ir para o campo, de fazer exame e tal. Então a gente fazia parte de análise laboratorial dessas doenças. Eu creio que sim, né? Até porque estágio... Mas você trabalhou mesmo com... Assim, como um veterinário de verdade, como disse seu filho? Nos animais, sim. Porque a gente fazia parte de coleta, mas experimentalmente. Eu nunca fui veterinário de campo. Entendi. A minha experiência no mercado enquanto veterinário foi como representante comercial. Você foi representante comercial? Fui representante. Assim que eu terminei o curso... na verdade eu fui orador da turma, né? E aí eu fui orador oficial, que fala lá na colação de grau, e também sempre gostei muito de falar, e acabava falando nas solenidades e tal. E tinha o esposo de uma professora, Marcelo, o nome dele também, que ele era, não sei se é gerente a palavra, mas ele era o coordenador de uma empresa aqui no Nordeste, na área de produtos. Eu não vou fazer a propaganda da empresa, mas inclusive a empresa já mudou até de nome.
E ele disse, rapaz, Jean, você fala bem. Eu nem conheci durante as solenidades. Você fala bem, você vai trabalhar onde? A partir de segunda-feira, aquela pergunta que é crucial. A partir de segunda, você vai fazer o quê? Eu disse, rapaz, eu quero fazer mestrado, eu quero ser professor, sempre quis. Mas só vai ter seleção no final do ano e tal. Você não tem coragem de ser representante, não? Depende, né? Como é essa história aí? Como é que remunera isso? Não, eu estou precisando de um veterinário para fazer não é nem a venda, seria a divulgação dos nossos produtos no estado do Ceará. Agora você tem que ter transporte próprio e vai receber uma ajuda de custo para gasolina, para combustível e tal, e um valor fixo. Você não vai depender das vendas, mas a gente tem uma meta para atingir no estado. Se a gente atingir essa meta até o final do ano, você vai receber uma bonificação, mas você vai receber um salário inicial que, se fosse a preço de hoje, seria mais ou menos 2 salários mínimos e meio, em torno aí de 3 fora mil. Fora a ajuda de custo. Fora a ajuda de custo, uns 2.500, 3 mil, aqui estava terminando. Justo, né? É bom que a bolsa, porque a bolsa era R$300 do PIBIC. Esses R$3.000, eu sou, opa, tô dentro, né? Minto, era R$240. Aí tem um problema, eu não tinha transporte. Aí... agora para resolver isso. Aí conversei com um tio meu que tinha uma moto e tal, olha, você troca a moto, eu pago as prestações da sua moto nova, e eu fico com a sua moto velha para andar, para fazer esse serviço. E assim deu certo, né? Ele trocou a moto, eu fui pagando a ele financiado, à medida que eu ia recebendo, pagando o valor dessa moto. E assim eu conheci Fortaleza e região metropolitana, com mapazinho. Na época não tinha o Easy. Não tinha o Easy aí, em 2001. Nem o Google Maps. Nem o Google Maps. É verdade. Né? E aí andava com o mapa mesmo de Fortaleza, saía de manhã, fazia a rota, vou por tal rua, e depois perguntando e saía. Aí foi por causa disso que decidiu ir para fazer? Na verdade, na verdade eu já tinha feito supervisionado na UES, então já tinha essa ligação. Só que eu terminei em julho e a seleção era geralmente no setembro, outubro, para iniciar em março do ano seguinte. Então ia ficar aí 6 meses que eu tinha que me virar para me manter. Não sou de uma família abastada, meus pais não tinham condição de me manter, então tinha que dar um jeito. E aí esse jeito foi dado e foi muito bem dado. Inclusive... aquela coisa, você é louco, você vai deixar de ganhar, já estava ganhando um pouco mais quando eu fiz o mestrado, você vai deixar de ganhar... menos da metade. Para ganhar menos da metade, era um terço. Para ganhar um terço do que você está ganhando, eu disse, mas é o que eu quero. Né? E aí fiz, e já terminei o mestrado, já engatilhei com o doutorado. Você investiu em si mesmo, né? Investi. E é isso que a gente tem que deixar a mensagem aí, se tem algum discente nos ouvindo, acredite, né? Acredite no que você quer. Eu sempre quis ser professor. Eu fui veterinário, eu costumo dizer, eu fui veterinário ao acaso, quase, né? Quase ao acaso, porque você escolhe tudo. Mas o que eu queria mesmo era dar aula. Se eu tivesse sido engenheiro, eu ia ser professor. Se eu tivesse sido médico, eu ia ser professor. Se eu tivesse sido qualquer profissão, eu ia terminar sendo professor, porque era o que eu gosto de fazer. Agora eu vou voltar lá, eu te interrompi de você, para pesquisa. Na pesquisa hoje, a gente trabalha com qualidades, como você leu no currículo, com qualidade de produtos e origem animal. Você participou de um TCC, né? Que era com E. coli. Isso, com crescimento bacteriano, né? Isso, os modelos. Orientado do Matheus, orientado do professor Matheus, que fez uma parte lá no laboratório. A gente trabalha com microbiologia, com qualidade de alimentos. Hoje o que a gente trabalha mais é com mel, né? Com o estado do Rio Grande do Norte e o Nordeste, na verdade, é um grande produtor de mel no Brasil. É a segunda região que mais produz. E existe um déficit ainda muito grande em pesquisa. A gente começou a produzir em grande quantidade, mas ainda existe muito a desenvolver na área de pesquisa propriamente dito. A gente trabalha com mel e produtos lácteos, são os dois principais, mas todos os produtos de origem animal. E o que é que a gente entende por produtos de origem animal? O que a gente come que vem do animal. O leite, a carne, o ovo, qualquer produto que venha da produção animal e a gente faça a ingestão é considerado um alimento de origem animal. Você falou aí do mel, né? Serra do Mel é um grande produtor de mel? Tem relação, sim. Tem relação. Tem relação. Assim como a cidade de Jandaíra tem relação com a abelha Jandaíra. Né? Então pode parecer propaganda enganosa. Não, Serra do Mel é assim. Por conta dos cajueiros, né? Na época que a Serra do Mel, se eu estiver errando aí, alguém pode corrigir nos comentários. Né? Pode corrigir. Mas na época que o projeto Serra do Mel foi pensado, se investiu na produção dos cajueiros, né? Os lotes lá com a produção de cajueiro, e para associar isso, o que é que podia fazer? Então começou-se um projeto de distribuição de caixas de abelha, e cursos de apicultura, lá atrás, isso final da década de 70, começo da década de 80, isso eu vi moradores de lá dizendo, eu estou só repetindo a história. É aquela história que você escuta, não li isso, mas eu escutei vários moradores já dizerem isso.
E lá tem, sim, lá tem uma boa produção, tem uma produção elevada. Já foi maior, né? A Serra do Mel já foi o maior produtor. Hoje a região de Apodi é a maior produtora do estado. Mas eles têm, sim, uma boa produção de mel. Tem relação, o nome da cidade tem relação com eu sempre passo, a quando eu vou a Carnaubais, eu vou aqui por Serra do Mel e sempre vejo lá as vilas Rio de Janeiro. É o nome dos estados. É o nome dos estados, é o né? nome dos sempre... estados, Rio de Janeiro. Mas é porque eu não vejo nada de mel, nem nada, e eu passo mas por isso que eu perguntei, eu não, mas não tem. sabia. E é bom que nem tenha mesmo, né? Porque, assim, não pode, pela legislação, você não pode ter criação de abelha a 5 quilômetros de áreas residenciais, nem de vias, né? Como estradas e tal. Então é por isso que não Então vê. você não vai ver. Eu não sabia dessa mas tem. É porque quando a gente vai para Carnaubais, a gente dobra um pouco antes do entreposto. Em Mossoró, Carnaubais. Mas lá tem um entreposto grande, que é o entreposto é onde você faz a manipulação do mel. Você faz a retirada da colmeiazinha das abelhas e faz o engarrafamento, a embalagem e tal. Chama-se entreposto. Então lá tem um entreposto que é bem movimentado. E continuando em pesquisa ainda, e sua experiência como pró-reitor de pesquisa? Você já foi pró-reitor de pesquisa antes? Ou foi a primeira experiência? Foi a primeira experiência. Foi a primeira experiência. Mas tinha sido pró-reitor de algo antes? Não. Foi a minha primeira pró-reitoria. A minha experiência dentro da universidade, eu fui coordenador da graduação, como eu já falei, foi a primeira coordenação da veterinária. Saindo da coordenação da veterinária, os cabelos, rapaz, se gosta de... A gente até conversava antes. A melhor parte do coordenador é quando é o dia da saída. É o dia da saída. Mas eu sempre gostei dessa parte administrativa também. E aí, quando eu saí da veterinária, eu entrei no programa de ciência animal, que é o nosso programa de pós-graduação em ciência animal. Fui coordenador por 4 anos, 2 mandatos seguidos. E quando eu estava saindo da coordenação, a gente conseguiu melhorar a nota do curso, o curso passou de nota 4 para nota 5, conseguimos vários avanços com a colaboração com os professores. E aí teve esse convite para assumir a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação. E eu aceitei, e acho que é uma coisa que a universidade precisa trabalhar com muito cuidado, essa sua parte de pesquisa. Porque a universidade é muito... A pesquisa no Brasil, não é nem só a universidade é vista, mas a pesquisa no Brasil ela tem uma proximidade muito grande com a universidade. Com quem faz o mestrado, com quem faz o doutorado. Esse ano, por exemplo, aí só para citar um gancho, Stefan, a gente teve o aumento das bolsas, que foi muito divulgado, né? O aumento das bolsas de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado. Por que teve essa comemoração tão grande? Porque hoje a maior parte, cerca de 80%, 90% da pesquisa no Brasil é feita pelas universidades. Então a gente sempre fala do tripé das universidades, ensino, pesquisa, extensão, e eu acredito que a gente precisa trabalhar muito o fortalecimento desse tripé. A gente precisa ter mais interação de quem está fazendo a pesquisa, ela esteja levando esses seus resultados para apresentar na graduação, de quem esteja fazendo a extensão, traga os alunos da graduação, do ensino, inserir a extensão, ele aprende, né? O que ele aprende, o que ele consegue descobrir, as soluções para trazer para dentro. Então, acho que eu sempre tive... É uma tentativa que é muito difícil de você fazer, por conta de financiamento, por conta de tempo. Tem uma série de fatores que dificultam. Prova. Fazer a prova, que a gente conversa. Por que o Steph está falando isso? Aí eu conversava aqui antes. Assim, Gel, você disse muito que gosta de ser professor. Tem alguma coisa que você não gosta? Tem. É fazer e corrigir prova. Elaborar e corrigir todo o processo. Prova. Elaborar, aplicar, corrigir e dar o resultado. Pronto, todo esse processo. Primeiro, sempre tem alguém satisfeito. Sempre você vai deixar de satisfazer uma parcela da sua população, que é a sua turma. Isso. E outra coisa, é um momento que ainda é necessário, que é extremamente importante, mas que eu realmente não me identifico muito, não. Assim, de fazer a prova, de corrigir, é como se você tem o poder de dizer se aquela pessoa pode ou não seguir naquela carreira, se aquela pessoa não tem ou não o potencial de fazer uma argumentação adequada. Isso me incomoda um pouco. Mas eu acho que o impacto na vida do estudante é muito grande e ao aplicar a prova, ao corrigir prova, você provoca isso. Tem um impacto. Às vezes o pessoal vai fazer 6 meses de novo a mesma disciplina. Né? E fica parecendo que às vezes tem, eu não sei se tem, mas eu pelo menos, que reprova porque gosta, porque quer... Não existe isso. Não existe. Quer dizer, não sei se existe não, mas da minha parte eu sei que não existe. Então se você um dia foi reprovado comigo, não foi por querer, não foi por maldade.
faculdade. Né? Mas é isso. E assim, e essa pesquisa, e na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, eu busquei sempre fazer isso, né? Tentei aproximar, ia muito no campus, fui várias vezes lá em Angicos, várias vezes em Caraúbas, Pau dos Ferros. Comecei um ciclo de editais aplicados, de editais voltados para iniciação, não só para iniciação científica, mas para trazer o que eu chamava de microfinanciamento, uma coisa que eu gostei muito das várias ações que a gente fez na Pró-Reitoria, que foram os editais voltados à pesquisa. Às vezes você quer fazer um podcast como esse, tá? A gente conversava um pouco antes, você teve que investir do seu bolso. Se a universidade tivesse a possibilidade de ter um edital e fazer um financiamento pequeno, o que é que eu chamo de financiamento pequeno? De 3, 5 mil reais. Você teria condição de comprar equipamentos muito melhores e dar um retorno, como você já faz, à universidade. Quantas pessoas não têm boas ideias e não botam em prática porque às vezes não pode, eu não tenho de onde tirar para investir do meu bolso, ou falta esse incentivo. Então, esse microfinanciamento a gente fez com que as pessoas tirassem as ideias da gaveta e começassem a colocar na prática. E aí, se você observar, uma das coisas que eu falo muito, não, às vezes a gente até, eu não sei se é mal avaliada a palavra, mas demora a ter o resultado, porque a pesquisa, você pegou esses 5 mil reais da pesquisa hoje, 10 mil reais, para fazer um projeto, você vai montar o projeto, vai fazer o experimento, vai dar certo ou não, porque tem um risco de não dar certo. Também. Vai dar certo ou não. Deu certo, você vai escrever para fazer a publicação ou para pedir a patente. Então é um processo demorado. Aí, voltando àquela história que eu estava falando da política, às vezes você não consegue ter os louros daquele resultado. Então acaba que muita gente acaba não investindo na pesquisa. E eu fico muito feliz porque essa política ela acabou sendo continuada. Então, hoje a universidade continua publicando os editais, a gente startou, mas ela continuou acontecendo. E isso é importante para que as pessoas valorizem também essa área, assim como a extensão. Saindo da Pró-Reitoria, aí é aquela história do tripé, né? Saindo da Pró-Reitoria, a atividade administrativa ocupa muito tempo, acabei tendo como investir em outras áreas. Aí comecei a fazer mais trabalhos que eu sempre quis, sempre gostei da extensão. E hoje, assim, você hoje está trabalhando no tripé. Eu tenho um orientado de mestrado, tenho pesquisas, tenho publicação de 1, 2, 3 artigos por ano, mas hoje a minha dedicação ela é muito mais à extensão. Estou tentando fortalecer esse lado da extensão, que eu acho que às vezes é vista como um primo pobre da universidade. Porque a pesquisa... Eu sempre acho que o cartão de visita da universidade é a pesquisa. Eu nunca vi que é a extensão. A gente tem essa relação na mente, né? Porque assim, você tem a publicação A1, você tem uma patente, você tem isso. No projeto de extensão, você tem uma atividade em uma comunidade, você traz um benefício de um serviço para uma empresa, para um grupo de pessoas, mas você não tem aquele enaltecimento, pelo menos na comunidade acadêmica. Às vezes a gente tem um reconhecimento externo, isso eu sinto hoje muito forte. A gente tem um reconhecimento da comunidade, que é quem está vendo. Mas internamente, a universidade ainda olha um pouco atravessada para a extensão. Não, fulano de tal, a mesma pergunta que você fez com carinho aí sobre a produção de rádio, tem colega que diz, fulano só quer viver no rádio. Trabalhar que é bom, como se isso não fosse um trabalho, né? Fulano de tal só quer saber de fazer podcast. Trabalhar que é bom, isso não é trabalho também, não. Então isso é uma coisa que a universidade ainda precisa dar mais valor. Inclusive na nossa progressão, né? Você que é colega aí que faz progressão, você sabe que pesquisa, você tem uma pontuação lá em cima, né? Ensino também. Agora, quando vai para a extensão, quando vai para a atividade administrativa, você tem que rebolar para atingir aquela pontuação. E você já vai para titular agora, né? Agora, se Deus quiser. Se Deus quiser, eu conseguir terminar. Eu estava até dizendo, a gente podia pegar agora o podcast e colocar como memorial. Aí apresenta isso. Não, tá aqui o memorial, é o meu podcast, foi tudo que eu fiz, né? Os 20 orientados de mestrado, os 6 ou 7 orientados de doutorado estão aqui listados, tá aí. Né? Vamos fazer agora a progressão Vamos fazer a progressão. Para o titular. Mas já é para o próximo mês, então. Se eu terminar o memorial, mas vai dar certo, vai dar certo. Agora voltar um pouquinho no passado, mas não tão no passado assim, né? Você falou aí da sua experiência como pró-reitor, né, edital, e sua experiência em 2020, né, como candidato. Foram 4, né? 5. 5? Sim, foi na verdade, várias coisas atípicas naquela consulta, né? A gente chama da consulta à comunidade. O número de candidatos, acho que a universidade nunca tinha tido tanto candidato. É verdade. Foram 5 candidatos. Eu sempre participei das consultas, sempre. Eu fui de centro acadêmico, a gente acabou nem falando, né? Mas vamos começar a história de chegar para... Mas do passado ainda. Eu sempre fui do movimento estudantil, era do Centro Acadêmico de Medicina Veterinária, desde a primeira composição do Centro Acadêmico de Medicina Veterinária, cheguei a ser
não lembro se era coordenador, diretor, presidente, como era que a gente chamava na época, mas fui vice do Centro Acadêmico de Veterinária, com muitas lutas. Como eu disse, a gente chegou no começo do curso que não tinha laboratório, não tinha veterinário, não tinha hospital, então a gente tinha que organizar protestos. De vez em quando algum remanescente lá da época mandou uma fotinha de jornal com a gente fazendo protesto. Na época não tinha tanta internet, né? Então, senão tinha lá vários vídeos de YouTube que hoje a gente ia rir desses vídeos, né? Todo mundo magrelo, todo mundo diferente, com aquele perfil de estudante. Uma das coisas que eu sinto falta é do magrelo. E aí fui assim, né? Quando eu voltei, entrei na carreira, na universidade, como efetivo, aí sempre participei da área de administração, até chegar, sempre participei do administrativo, como coordenador de curso, de graduação, de pós-graduação, pró-reitor. E quando chegou essa demanda, existia muito uma necessidade de valorização da pesquisa. Eu era pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, e os professores que estavam na pós-graduação sentiam muito pouca representatividade nas consultas, de uma forma geral, da universidade. Porque a graduação é mais forte, não tem como a gente negar, porque todo mundo aqui, todos os professores, discentes, entraram na instituição por causa da graduação. Mas existia essa necessidade, e por essa dinâmica, que eu sempre fui muito dinâmico também, esse grupo achou que eu poderia representá-los. E eu fui nessa intenção de representá-los. A gente começou uma campanha tardia, digamos assim. Eu fui o último candidato a me colocar como opção. E a gente conseguiu chegar em segundo lugar, conseguiu ter uma boa votação, aceitação que me surpreendeu. Era você e quem? A vice era a Subênia. Subênia, é isso. Que é da UCIT, né? Que é aqui do nosso CECEM. CECEM. E é do professora no CIT. Hoje ela dá aula além do CIT, dá aula em outros cursos também. Mas na época era professora de Ciência e Tecnologia, do bacharelado. E a gente fez uma campanha diferente, porque também foi todo online, né? Foi no período do auge da pandemia. Isso. Né? Março, eu decidi que seria candidato, eu sei bem disso, porque é o dia que tem minha portaria de exoneração da pró-reitoria, no dia 3 de março de 2020, e no dia 18 de março as portas foram fechadas. Exato. Né? As portas foram fechadas, começou o isolamento, e assim agora, né? Aí a universidade sem saber o que fazer, a gente tinha na época um MP vigente, que mudava também, que influenciava muito mais fortemente, tanto é que a campanha não foi, a consulta não foi paritária naquele momento, porque essa MP ela funcionava impedindo ou regrando ou dando um direcionamento, que eu acho que a UFESA, eu não tenho essa certeza, mas eu acho que a UFESA foi a única instituição que teve que fazer todo o seu processo com a MP vigente, porque essa MP depois não prosperou. Ela não foi negada pelo Congresso e ela não foi à frente. Aí voltou cada instituição a fazer as suas próprias normas, as suas próprias regras. E nesse contexto, a UFES eu acho que foi a única, se eu não me engano, se não foi a única, foi uma das poucas que fez em todo o processo dentro da SMP e todo o processo online. Desde a campanha, a escolha dos candidatos, toda a campanha de conversa, que aí é muito difícil, né? Você passou por isso, Stefan, essa conversa foi uma alternativa, era o que existia, das aulas online, o online nos salvou, na verdade, né? A gente não pode criticar porque o online foi o que nos salvou, mas não é a mesma coisa de uma conversa olho no olho, não é a mesma coisa de você visitar, conhecer a realidade de um prédio, de um laboratório, das pessoas, de quem está na fila do restaurante. É completamente diferente esse processo. E isso, com certeza, teve uma influência muito grande durante esse processo de consulta. Mas gostei da experiência. Eu acho que é uma experiência que a universidade ela precisa da democracia institucional, ela precisa vivenciar e também faz parte do crescimento. Eu gosto de dizer que a universidade é muita coisa, inclusive um espaço para a representação da democracia. Você tinha participado do Consune? Já tinha participado do CONCEP, algumas vezes. Do Consune eu fui depois. Né? Depois. O Consune eu entrei no Consune depois. Mas nessa época de 2020 você não estava no Consune? Não estava no Consune, não. Eu não estava no conselho. Por que eu não estava no conselho? Eu participei poucas vezes, só tive um mandato como suplente no Consune. Eu acho que o Consune é um local de representação que eu valorizo demais, extremamente importante. E eu não concordo que a gente possa estar lá para representar os meus anseios. A gente tem que representar os anseios da comunidade. Então, enquanto eu tive cargo, eu estava lá como pró-reitor, eu acho que se eu estivesse lá no Consune como pró-reitor, eu estaria muitas vezes representando o interesse defendendo a pró-reitoria, em outras palavras, defendendo a pró-reitoria e não o interesse coletivo. E você já fazia isso no CONCEP, né? E no CONCEP a gente já tinha cadeira no CONCEP por estar na pró-reitoria. Então, eu acho que o conselho universitário ele é muito mais uma coisa que, não sei se a gente pode colocar isso em norma ou se deve colocar isso em norma, mas que sejam pessoas que tenham uma visão externa, que não tenham o interesse próprio
próprio, que não pudesse ser um pró-reitor, que não pudesse ser um diretor de centro. O diretor de centro tem que avalar, porque o conselho de curadores é assim. Pronto, o conselho de O curador curadores. você não pode ter nenhum cargo, nada. Para você ter essa liberdade de defender o que você realmente... Você não pode participar nem de banca de concurso, se você é do conselho de curadores. Eu acho, não pode participar nem de banca não tão rígido, mas eu acho que o conselho, a gente precisa pensar em algo que ele tenha essa representatividade da instituição mesmo e não dos anseios individuais. E aí foi por isso que eu optei. Quando eu saí da pró-reitoria, já tinha sido candidato, acabei me candidatando ao conselho, que foi outra época muito difícil da minha vida, inclusive. A eleição do conselho aconteceu começo de abril de 2021. E eu perdi minha mãe, que era minha grande inspiradora, né, 15 dias antes. Na verdade, eu acho que eu fiz a inscrição, antes de ter a votação, ela nesse meio tempo faleceu aí durante a Covid. Não foi de Covid, foi outro problema, mas foi um momento muito difícil, porque minha mãe sempre foi minha fonte de inspiração. Se eu sou professor hoje é por conta dela. Ela era professora. De quê? De ensino básico, do terceiro ano que ela dava aula. Pedagogia, magistério. Pedagogia, era daquelas professoras durinhas que o pessoal não queria ser, né? E quando a gente era pequeno, aí eu voltei de novo, tava um samba do crioulo doido, né? Esse vai e vem aí do tempo, tá parecendo série da Netflix. Aí abre um parêntese, aí volta 15 anos, volta 20 anos. Mas aí ela levava muita gente, não tinha quem deixar, não tinha dinheiro para pagar professor, coitado, né? Não tem dinheiro para pagar babá. Não tem... Aí levava nas férias, o período quando a gente estudava já depois de um tempo em escola particular, com bolsa, ela levava a gente para assistir as aulas. Então a gente ficava sentadinho lá atrás, no final da sala, e eu achava muito bonito ela falando, e ela era muito rígida, não podia conversar, não podia olhar de lá, aquele professor duro mesmo. Ela falando lá na frente, explicando aos alunos os temas, os assuntos, e eu ficava lá atrás olhando, é muito bonito, eu quero ser isso aí. Ela sendo o centro das atenções, gostando. E outra coisa que eu gostava muito também é quando a gente estava andando no centro, eu quando criança, né? No centro, na loja, no supermercado, em algum canto, e a pessoa chegava um ex-aluno. Professor, você não lembra de mim não, mas eu fui seu aluno, não sei o quê. A gente vive isso, né? Com certa frequência. E era outra coisa que eu achava muito legal, era essa admiração das pessoas pela profissão docente, pelo professor, pela professora. Então, ali, naquele momento, eu não sabia, mas lá com meus 7, 8, 10 anos de idade, eu já tinha escolhido a profissão que eu ia ser, que ia ser professor. E aí, nesse período voltando, né? Alguns anos depois dessa eleição, eu acabei nem fazendo campanha, nem participando do processo por conta disso. Eu estava num momento da vida pessoal mesmo, bem abalado por ter perdido a minha fonte de inspiração. Eu perguntei porque eu fui conselheiro durante 2 mandatos, né? E eu não lembro. Não fui, não participei. Eu só participei nesse período e acabei ficando como suplente. E agora, quando foi ter de novo, muita gente perguntou: você não vai? Eu disse, não. Agora que eu não vou mesmo, porque eu tenho outro interesse, que aí fica para cenas dos próximos capítulos, né, que aí eu corro o sério risco de fazer com que a minha vontade pessoal se sobreponha à coletiva. E eu acho que o conselho ele precisa dessa isenção, de que a vontade coletiva seja o principal. E essa pergunta eu vou fazer agora ainda em relação a isso. O que é que você aprendeu nessa experiência toda? Na pró-reitoria, no conselho? Não, em tudo, seja da UFESA, né? Você como estudante, e na visão como você tem hoje como professor. Porque é diferente. Por exemplo, eu fui estudante, fui técnico administrativo e hoje sou professor. Você foi estudante, professor substituto e professor efetivo. Olha, assim, uma coisa que eu aprendi a valorizar foi as pessoas mesmo. A gente tem uma relação na universidade muito próxima, que a gente passa boa parte da nossa vida aqui dentro. Quando você entra pela parte de pesquisa, então, que você fica final de semana, fica fazendo experimento, né? Então, se você não tiver uma rede de apoio, uma rede de pessoas que confiem em você e que você possa confiar, fica tudo muito mais difícil. Eu imagino vocês que morou na Vila Acadêmica, né? Foi. E quem morou na Vila Acadêmica, eu não morei, né? Porque meus pais, a gente morava aqui em Mossoró. Mas eu vivia na vila, né? Eu trabalho com uma pessoa que morou comigo até hoje, divide sala comigo. Olha aí. Professor Rafael. Você cria vínculos muito fortes, né, dentro da universidade. Então, a valorização das pessoas, em qualquer estágio que você esteja, seja de estudante até pró-reitor, você precisa de valorizar esses vínculos, valorizar essas pessoas, porque é essa rede que lhe dão suporte de você suportar as adversidades e também de você conseguir avançar, dar os próximos passos. É um clichê, né, da história de ninguém faz nada sozinho, mas isso é uma realidade que a gente precisa levar para a vida.
A gente precisa de ter essa rede de apoio. Hoje você está aqui em cima, pró-reitor, reitor, o que quer que seja, mas amanhã você está lá de novo como professor e você vai precisar de que sua sala esteja funcionando, de que tenha um apagador na sala, que tenha um ar-condicionado que faça barulho no nível que você consiga falar, sem precisar estar se esgoelando. Né? Então essa rede de contatos, para mim, é o essencial para que a coisa funcione. É a equipe, é com quem você se relaciona, como você forma essa rede de apoio que vai dar suporte. E isso em qualquer esfera. Se você está como docente, eu sou professor, por exemplo, da pós-graduação. Se eu não tiver bons orientados, eu não vou conseguir ter uma boa produção. Seus trabalhos não vão ser de qualidade. Não vão sair trabalho de qualidade. Eu estou na sala de aula, se eu estou na graduação, dando aula na graduação, se eu não tiver, eu dou muita aula prática, né? Eu tenho uma parte muito de laboratório. Se eu não tiver a técnica, se Carolina não estiver lá fazendo, Carol, que é a nossa técnica de laboratório, se ela não estiver fazendo o trabalho dela de forma adequada, a aula não vai ficar tão boa. Qual a disciplina está? Eu dou 2 disciplinas. Uma na zootecnia, que é higiene animal, que é a parte de manejo e profilaxia, prevenção de doenças, na verdade, que é a parte de vacinação, de como manejar os animais para eles não adoecerem, e dou aula na veterinária na inspeção de produtos de origem animal, que é a minha área de pesquisa, mais pro final, no nono período. É no período. E aí tem outro fator dificultante nessa história, que eu só vou pegar os alunos da veterinária, que é o meu foco principal na pesquisa, que é a inspeção, no último ano do curso deles. Então o cara já chegou formado, já tem orientador, já tem todo o processo, então isso é uma outra dificuldade. Quando vai para pós-graduação, eu nunca fiz essa conta, mas vou até fazer isso agora, até para colocar no meu memorial. Eu acho que eu tive mais orientados de fora da veterinária do que da veterinária propriamente dita. Então, tive orientado da nutrição, das engenharias, de biologia, da biotecnologia, de vários outros cursos. Eu acho que eu tive mais orientados de outros cursos do que da própria veterinária, que é minha origem. Você está mais para o final, né? Aí o pessoal já chega com a cabeça feita. Justamente. Não, mas por isso que eu perguntei. Isso pessoal deve ser pro 8º, 9º, 10º período, nono talvez. Período, no último ano do curso. Né? Porque são as disciplinas que mais profissionalizando, ligadas diretamente. Que a gente está até tentando mudar isso, porque uma coisa que eu acho, por exemplo, a gente tem um problema hoje muito sério na universidade, na veterinária até um pouco menor esse problema, mas existe, que é a evasão. Então, a gente, nessa formação tradicional, você deixa em todos os cursos, isso não é só na veterinária, a parte profissionalizante só no final, só naquele terço final do curso. Aí muita gente desiste antes de chegar lá. Porque não conhece essa parte... Mas assim, parte mais pesada, né? Teórica, às vezes, porque não tem tanta prática assim. Até tem, mas prática de veterinária. Prática... De veterinária, da agronomia. Isso. Aí eu quero, rapaz, não é isso que eu quero pra minha vida, não. Eu queria ser a veterinária, eu não queria ser contador para fazer lá disciplina de cálculo, eu não queria ser, não sei o quê. Porque veio estatística no começo. Então, na nossa nova proposta de curso, aí a gente trabalhou muito forte com a professora Estênia, a professora Juliana, foi no sentido de tentar puxar um pouco para o meio. Não dá para ser no início do curso, porque ele precisa ter um acúmulo de conhecimentos de várias outras áreas. Mas mas não deixar tão no fim, para que o aluno já pudesse ter esse contato mais ali no meio do curso, para ele não desistir também, para ele optar por essa área. Porque a minha área, e falando um pouco dela, defendendo o meu peixe, literalmente, o peixe literalmente, que é um dos produtos que eu trabalho, é uma área que mais gera emprego no nosso curso de medicina veterinária. Então a gente tem muita empresa de queijo. Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, só novas indústrias de queijos abertas com incentivo governamental, a previsão é que até o próximo ano a gente tenha quase 70 indústrias dessas, no estado do Rio Grande do Norte. Com incentivo do governo, o governo cofinanciou essas empresas, vai precisar de profissionais. Então a gente precisa ter profissionais para isso. E quando o aluno já chega no final do curso com a cabeça formada, é muito comum, professor, eu me formei, aí agora fui convidado para ser, você tem como eu fazer um estágio, tem como eu fazer, né, você me passar o material e tal. Então isso é muito comum de acontecer. Então a gente precisa mostrar ao discente que ser veterinário, aí meus filhos eu acho que eu já consegui convencer, não sei se pelo cansaço, que ser veterinário ele vai além da clínica, ele vai além da cirurgia, também a parte essencial. É o que você mudaria hoje no curso de veterinária? Isso, e a gente vai conseguir mudar. Assim, a gente teve muita liberdade no curso de veterinária, a gente conversa bastante, tem até O curso é um pouco famoso por ter alguns entraves, algumas brigas entre os professores, mas eu acho que faz parte do processo de construção, né? Faz parte do processo de construção. Então isso é uma coisa que eu mudaria no curso. Todo mundo quer puxar a sardinha um pouco pro seu lado. Pro seu lado. Não, acho que tem mais dessa área aqui, mais dessa área. Todo mundo vai vender o peixe igual eu tô vendendo aqui. Não tem jeito.
Mas a gente está conseguindo fazer essa mudança, trazer o profissional para mais perto e trazer a comunidade para mais perto também. A gente tem no curso de veterinário o hospital veterinário, né, que fica aqui dentro da universidade, que atende a população, famoso, que é famoso, é um dos cartões de visita da universidade, e que a gente precisa fazer com que o nosso discente ele esteja dentro desse hospital desde o início do curso até o final, aprendendo cada vez mais, para ter esse contato com, que é uma dificuldade que a gente tem nos cursos, em que você tem contato direto com o cliente, que tem contato, o dono, a gente chama do tutor, do proprietário do cavalo, do tutor do cão, que o aluno sabe, saindo, estuda, sabe fazer uma cirurgia, sabe a técnica, mas na hora de conversar com a pessoa, conversar com o cliente, ele tem dificuldade. Então a gente precisa quebrar algumas barreiras nesse sentido. Sempre pensa assim que o conhecimento técnico o aluno tem, mas o conhecimento de contato, de saber lidar, às vezes você vai lidar com um tutor de um animal e tem que lidar muito com a emoção da pessoa. Aquilo ali é como um filho, né, muitas vezes. Tá comigo há 10 anos, 15 anos, né? E a pessoa tem que saber lidar com isso. É como um parente mesmo, como você falou. Você tem que ter muita sensibilidade. E isso aí você não adquire lendo livro, não. Não se ensina dentro da Isso aí você tem que ter o contato mesmo no dia a dia para poder aprender. Exatamente. E aí esses papéis que a gente vem fazendo na extensão é isso. Então eu pego hoje, a partir do sábado, dia 29, se eu não me engano, no último sábado de junho, eu praticamente não vou ter mais nenhum sábado em casa, que a gente vai participar das exposições, com esse projeto das exposições agropecuárias. Então, até o semestre todo. Todo sábado eu vou estar numa exposição diferente, com um grupo de discentes. Alguns tem um grupo que eu chamo de coluna, né, que fica todo mundo, mas com uma rotatividade muito grande. São 15 discentes que a gente leva para cada exposição e eles vão lá ter contato com o produtor. Prepara materialzinho, tem até ali, depois eu mostro a você, prepara um material educativo, um folder, e ele vai lá, essa doença é assim, 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 como é que o senhor descobre se esse animal está doente, quando ele apresenta tais e tais sinais, o que é que precisa fazer para evitar? Então, para que o aluno ele comece a ter essa conversa, ele comece a conversar a linguagem, que aí quem trabalha na área do rural tem ainda mais dificuldade com relação a isso. Que ele fale de uma forma que a pessoa que está recebendo a informação entenda. Não adianta eu ir falar lá que é um vírus que tem RNA, não sei o quê, que produz tais proteínas. Porque não dá. Não vai resolver. Primeiro que o cara já deixa de prestar atenção. Eu não sei nem o que esse doido está dizendo. Chama outra aí. Então a gente tem. O objetivo do projeto é esse, é fazer com que ele tenha esse primeiro contato com o produtor. Mas você estava com um curso de especialização, não era? Isso também. Ainda está funcionando? Não, encerrou. Encerrou. Era o aperfeiçoamento ou a especialização? Tem uma especialização e também teve o aperfeiçoamento. A gente tem um aperfeiçoamento tem os dois, né? Inspeção. Achou pouco, os dois, né? Porque eu sempre leio as pautas, né? Posso dar uma acompanhada, mas eu leio o que está sendo discutido dentro da UFES, eu leio. A gente tem uma especialização em inspeção e vigilância sanitárias de alimentos. Isso. Encerrou a turma ano passado. Não abrimos outro, mas existe uma demanda, todo mundo cobrando. Quando é que vai ter o próximo? E tem um aperfeiçoamento, aí esse é mais focado em programas de autocontrole, para quem trabalha na indústria. Então é você ter o controle de qualidade dentro da indústria, né? Que aí é outra praia. Que nesse a gente lançou o edital, a turma não fechou, porque você sabe que a especialização e aperfeiçoamento a universidade não financia. Não. A gente precisa que eles sejam um curso que seja autofinanciado. Seja com parcerias com instituições, com empresas, ou cobrando, infelizmente a gente precisa cobrar uma contribuição dos discentes para o curso poder funcionar. E aí esse a gente vai lançar de novo agora no segundo semestre, fica atento aí quem é da área. Segundo semestre a gente vai lançar de novo o aperfeiçoamento, tentar fechar a turma do aperfeiçoamento em programas de autocontrole. O mesmo, né? Da indústria de alimentos de origem animal. Entendi. Eu tô vendo ali uma caricatura aí sua ali. Isso aí foi uma das turmas que a gente recebeu. Pode trazer pra cá, pra gente ver. A hora não mostra, chega na sua sala e já vê. Cuidado aí. Aqui, olha aí, se dá pra pegar bem. Dá na sua câmera. Não, pronto, aí, ó. Olha aí. Muito legal. Essa foi a primeira turma Jeanberg Alves da Silva. Eu tive 2 turmas já. Foi? Que me homenagearam. Que legal. É óleo, né? É. Muito legal. Eu guardo até hoje. Lipo é o quê? Lipo é o laboratório que a gente coordena. Que é a sigla, deixa eu voltar aqui pro microfone para a técnica funcionar melhor. A sigla do LIPU é Laboratório de Inspeção de Produtos de Origem Animal. E aí essa turma me homenageou com o nome da turma e fizeram essa caricatura aí para ficar na lembrança. E ficou aí. Tem o quê?
Quanto tempo? Foi se eu não me engano, 2010. Eu tava 2010, procurando. né? Tem várias, ó. São várias placas que a gente tem. Eu deixo na mesa Tem a com orgulho caneca mesmo. aí do Lipoa também. Tem a caneca do Lipoa. Então a gente deixa com orgulho dessas homenagens que a gente recebe. Porque, como eu disse lá atrás, quando eu via os alunos reconhecendo minha mãe no supermercado, dizendo, fui seu professor, fui seu aluno, você não lembra e tal. Esse reconhecimento que a gente tem dos discentes nos momentos de colação de grau, de formatura, essa lembrança é extremamente importante. Então fica a dica aí, viu? Você que é discente e gosta do professor, homenageia, não custa nada não, é de graça, né? E às vezes o cara ainda contribui com o livro de ouro. Não, mas hoje cada vez menos, né? Menos pessoas querem ser professores. Isso. Não importa o nível, não. Isso, não importa se é o nível fundamental, médio, universitário, as pessoas não menos então pessoas querem ser professores. Essa turma, se eu não me engano, foi em 2010, mais ou menos, 2009, 2010. Depois eu olho com calma e passo essa informação. Incrível. Mas aí a gente é uma coisa que eu valorizo muito, essa homenagem, esse reconhecimento, porque é o esforço da gente que está sendo reconhecido por quem é o nosso objetivo principal, que é a formação de discentes. Você falou de reconhecimento. Há uns 3 anos atrás, eu peguei um voo para Salvador. Né? E encontrei lá, você deve conhecer, o professor Nilson Sattler. Sim, né? Conheço. Da física. Né? É isso. Mas ele dava desenho. Hoje é expressão gráfica, né? Aí encontrei com ele. Que é a sua área também, não? Não. Você dá expressão gráfica, não? Não, eu dou aula de matemática. De matemática, estatística. Isso. Aí encontrei com ele, né? Aí eu olhei, eu vi que ele não me reconheceu, né? E tal, eu olhei, professor Nilson Sattler, né? Aí eu vi que o quanto ele ficou feliz e tal, e realmente é importante. E foi uma disciplina que eu gostei muito, estudei muito, né? Nilson era conhecido. E Nilson era, eu comprava. Não sei se pode dizer o apelido, né? Mas eu chamava de Nilson Sata, porque era assim, era um inferno a disciplina. Mas extremamente profissional, tinha livro, tinha tudo. Não, eu não fui, né? A gente não tem na veterinária a expressão gráfica, mas os meus contemporâneos da agronomia foram e diziam, rapaz, ele exigia, mas valia a pena, porque é aquela história, né? Porque ele dava o conteúdo, ele dava o retorno, dava o feedback. E cobrava o que dava também. É isso aí, mas é uma profissão que a gente precisa falar mais sobre ela, que é a profissão docente, que cada vez menos tem sido valorizada, né? Que a gente tem uma dificuldade enorme de captar recursos. A gente vê professores sendo desrespeitados nas suas campanhas de salário e tal. Tem toda uma necessidade de valorização da carreira docente. É muito bonito chegar lá dia 15 de outubro e dizer, feliz dia do professor, eu não seria ninguém sem um professor, mas aí na hora de fazer as campanhas políticas, ninguém lembra do professor. Na hora de valorizar financeiramente, ninguém lembra do professor. É só do dia 15 de outubro. Que, por sinal, Stefan, inclusive, até nisso, né? Eu não acho que seja por isso, mas é o dia do meu aniversário também. Eu nasci no dia do professor. Eu entrei na UFESA no dia 15. De outubro? De outubro. Olha aí. Então, dia 15 de outubro é um dia realmente especial. Não, como professor. Eu já era técnico, né? Mas eu entrei como professor dia 15 de outubro. Você ficou quanto tempo como técnico? Eu fiquei 1 ano e meio. Você era aluno quando passou? Era discente? Quando passou para técnico? Eu fiz o concurso ainda como aluno. Sim. Aí eu fui fazer o mestrado em Viçosa. Aí, 6 meses depois, eu tranquei o mestrado e voltei. Para poder ser chamado. Isso, aí depois voltei para Viçosa. Para terminar o mestrado. Para terminar o mestrado, exatamente. Aí o isso era na gestão do professor Josivan. Professor Josivan. E aí depois já estava por aqui e terminou fazendo o doutorado por aqui. Isso, com Glauber. Com Glauber. Com a estatística. Isso, Glauber é um apaixonado pela estatística. É sim. Só o único defeito é ser flamenguista. Eita, tá vendo como ele tem muitas virtudes, inclusive essa? Mas é isso, Stefan. Assim, a universidade ela tem esse potencial de mudar a vida das pessoas, né? Se você não tivesse vindo para Mossoró, tido essa oportunidade de estar aqui na universidade, você não iria tentar para fazer o concurso de técnico, você não ia fazer o mestrado, você não ia fazer o doutorado e estaria aqui hoje como docente da nossa instituição. Eu lembro do dia, a primeira vez que eu botei o pé na UFESA como estudante, né? Que era exame, né? Que tinha um mata-burro. Era. Né? E tinha uns professores que faziam as piadas, nada agradáveis com esse mata-burro. Aí ele dizia, eu quero ser professor dessa universidade. No caso era da ESAM. Eu queria ser professor da ESAM. Desde o dia 18 de fevereiro de 2002, quando eu passei pelo mata-burro, que eu consegui. Mas aí, mais uma coisa em comum entre a gente. Assim, quando eu conversava, eu tinha um professor de física no ensino médio, o professor Ribamar.
Calma aí, não vem nem... Quem sabe ele escuta e entra em contato aí, né? Não vai nem falar dele. Que ele dizia muito, ele tinha sido... Porque aqui na UFESA tinha muito pessoal fazer o UFESA, como você fez, né? O FES e o ERN. Sim, sim. Né? Ele era professor de física, mas ele cursou, ele não chegou a terminar, se eu não me engano, a agronomia, mas ele cursou agronomia um tempo. E aí, na época que eu estava fazendo o terceiro ano, foi o primeiro vestibular para veterinária, né? E ele dava sempre esse exemplo. Que, olha, hoje o diretor, ele foi aluno, o diretor do diretor foi o anterior, foi aluno da instituição. Aluno. Então, essas instituições, aí fala, enchia a bola da Universidade Federal, né? Essas instituições federais, ela tem muito essa capacidade, e o Brasil está entrando no ciclo de valorização do ensino superior, aquela história toda, né? E tinha um professor de história que falava muito isso também, que inclusive ainda é professor, que é Rômulo, que ele é muito conhecido, que é diretor dos sindicatos, dos professores e tal. E como eu queria ser professor, eu fiquei com isso na cabeça, né? Eu disse, não, professor, eu vou fazer o FES. Eu vou fazer exame, né? Eu vou fazer exame porque de lá é mais fácil eu entrar no mestrado, entrar no doutorado e depois seguir a carreira docente. E aí deu certo, né? Assim como você disse no primeiro dia, na verdade foi antes na época vestibular. Se a gente falar vestibular, hoje os alunos não sabem nem o que é, né? Não sabem nem o que é, mas na época era vestibular que você fazia. E aí eu fiz o primeiro, não passei no segundo no segundo vestibular para veterinária. Eu passei no segundo. Fiquei em terceiro. Aí eu disse, rapaz, agora eu passo. Eu sou muito segundo, eu boto na cabeça. Estudei muito e fiquei em terceiro colocado. Na época, eu não sei se na sua época ainda era assim, mas não era porque você não é aqui de Mossoró, mas a Rádio Rural aqui de Mossoró, ela lia a lista dos aprovados. Em Açu também. Então ela lia lá, fulano, e quando começou a ler a lista, a gente estava em casa, na sala lá de casa, escutando o pai, minha mãe, né? Que era um evento. Parava todo mundo para saber. Colocava faixa na rua. Os mais corajosos, eu costumo dizer, os mais corajosos vinham para a universidade. Porque como é que era lida isso? Você tinha o mural da universidade e pregava no mural da universidade o nome dos aprovados. No concurso também foi assim. O meu também foi assim. O meu eu fui lá e vi pregando não. Aí pregava e o repórter ia lá, pegando aquela lista e lendo. Não tinha esse negócio de chat GPT, não sei o que. Quem estão os aprovados? Não. Eu digo até que o SISU ele diminuiu um pouco esse brilho, né? Porque você tem o brilho do vestibular, tinha essa emoção. Mas hoje o pessoal faz o print e risca o nome dos outros e bota o nome no... Mas eu digo assim, você já sabe se vai passar ou não, vai mudando de curso e tal. Naquela época não, você tinha que decidir. E teve uma época, inclusive, que as universidades botavam os vestibulares no mesmo período, assim, que era para você só ir fazer em um, você não tinha como fazer em várias. Então você tem que escolher e ir. Isso aí era ruim, né? Essa opção era hoje ruim. Você só pode escolher um e uma segunda opção, né? E uma segunda opção. Só isso. Aí começou a sair o resultado, começou o primeiro da agronomia, que é uma lista enorme, acho que eram 80 vagas de agronomia. Era uma lista enorme, aí quando terminou a agronomia começou o veterinário. Começou o veterinário, eu me levantei e saí. Aí meu pai perguntou, eu lembro, você não vai terminar de ouvir não? Se tu já saiu o meu nome, pra que eu vou escutar os outros? E saiu o seu nome, ele não tinha escutado, né? Ele não escutou o nome. O terceiro foi logo no começo. Eu estranhei que ninguém vai comemorar, ninguém vai me dar os parabéns. Mas eu fui me levantando e saindo, aí depois foi aquela história, né? Parabéns. Tinha aquela tradição de chegar e cortar o cabelo do... Tinha, eu cortei. Eu também. Eu raspei a cabeça. Raspar a cabeça. Coitado, era magrinho na época, ficou só a cabeça. Tem foto pra ele colocar aí? Não tenho não. Não, né? Tenho não. Até foto antigamente era mais difícil. Era mais difícil. Ainda mais da década de 90. Da década de 90 ainda, né? Mas é isso. E aí de lá pra cá, desse resultado escutado na Rádio Rural, já são aí de 96, já são alguns anos, né? Que a gente vem depois se identificando cada vez mais com essa instituição. Eu digo assim, que eu acabei vindo para Mossoró e escolhi a ESAM UFESA como minha segunda casa. E se for botar no papel aí, na régua, eu passei boa parte da minha vida aqui dentro dessas paredes, dentro desses laboratórios, dessa instituição, e tenho muito orgulho disso, muito orgulho mesmo. Onde eu vou, você tem mais de quase, vai fazer 30 anos, né, de relação, assim, tô falando que entrou aqui e isso. De 30 anos, dos 53, até o 20. Dos 50 e poucos que a UFESA tem, mais da metade eu tava por aqui, dando trabalho no meio dos corredores. Daqui a pouco você
se tornar decano, né? Há alguns anos. É difícil, sabe? Porque eu tava vendo a conta, eu não quero esperar muito tempo, não. Quando chegar meu tempo de aposentar, e como tem muita gente na fila, tem uns que só saem na vassoura, como a gente fala. Eu não quero ser um dos que sai na vassoura, não. Não, eu não sei, né? Falta muito tempo ainda. Mas eu gosto muito. Às vezes, antes de vir pra cá, né? Quem tá aqui na sala já não tá na minha sala, não. Tá na sala dele mesmo. Tá em Mossoró, aqui no campus Mossoró. Aí eu passei ali onde eu morava, antes de vir pra cá, eu passei onde eu morava. Aquela saudade. Nostalgia, né? E tal, saudade. E eu gostava muito. Né? E não é à toa, né, que dizem que... Você morava em qual casa? Casa 4. Casa 4. Eu tenho uma relação muito boa com o pessoal da Casa 8, que tinha 2 colegas meus de sala. Qual o nome? Carlos Henrique, você não chegou. Carlos Henrique e Policarpo, eles moravam na Casa 8, aí de vez em quando eu ficava lá pela Casa 8. A gente passava o dia aqui, aí na hora da resenha não tinha RU, não tinha nada disso. Não tinha RU, exato. Os cabas se contentassem com a velha salsicha com cuscuz. Ou com macarrão, com miojo. Era desse jeito. Aí a gente acabava ficando um tempo lá na resenha. Aí você imagine, né? Hoje a maioria não sabe o que é isso, né? Mas eu não acho que ainda seja assim, mas são 12 pessoas. 12 pessoas, não. Imagine a experiência que você ganha, o nível de convivência que você adquire, né? E o crescimento pessoal, além do crescimento acadêmico, né? Isso. E para mim foi uma experiência muito boa morar na universidade. E normalmente o pessoal chega muito jovem, né? Com 17, 18 anos. Então você acaba uma parte muito importante da formação da sua personalidade passando dentro da universidade. Então por isso que a universidade ela tem que acolher muito bem essas pessoas, e principalmente quem mora, né? Quem mora na instituição. Todos, mas principalmente quem mora na instituição. Porque ela vai formar a personalidade dela, uma boa parte, que é essa parte de mudança, de transição para a vida adulta. Para a vida adulta, longe dos pais, longe de tudo e sem uma assistência adequada. Tanto é que muita gente, infelizmente, acaba desistindo nesse processo, né? Formação de caráter. O pessoal costumava brigar, né? A vila não é para os fortes, né? É para os fortes. Mas melhorou muito. Hoje o pessoal tá na água mineral, com restaurante. Isso não tinha. Não tinha isso, não. Não tinha isso, não. Hoje o RU você já tem direito a RU, né? Quando mora água mineral. Tem ar-condicionado também. Tem ar-condicionado. Antigamente era da base da muriçoca. O ar-condicionado era as palmadas que você dava para matar a muriçoca. O meu colchão, de levar o colchão, eu passei 5 anos e eu não tinha tirado do plástico. Olha aí. Era do plástico e tinha um pano por cima. Mas para mim foi uma das melhores épocas da minha vida e agradeço muito a Exão Fesa, né? E hoje, quando eu vejo, né? Hoje tá melhor, mas não me arrependo do que eu vivi. Não, foi uma experiência que não tinha... Eu lembro que tinha 2 casas que ficavam isoladas ali do lado da biblioteca, se eu não me engano era 18 e 19, que o pessoal chamava. Essa é, mais pra cá. Não, lá do outro lado mesmo. Lá Sim, no era. Não, mas na época tinham fechado. Não tinha mais, né? Desativaram essas casas. E hoje eu acho que é onde, mais ou menos assim, eu tenho um laboratório de construção, Não, acho que é o laboratório. Eu acho que é o RU, inclusive. Era ali mais ou menos onde é o restaurante hoje. Isso. Né? Não, desativaram que desativaram por conta disso, que o pessoal era difícil, tinha que ter vigilância, vigilância lá e cá. E na época que a universidade teve uma restrição orçamentária, final da década de 90, muito forte, aí acabaram desativando do lado de lá e ficando só do lado de cá. Do lado de cá que eu falo é o Campus Oeste, pessoal. Eu peço o Campus Oeste. Do lado da veterinária. Do lado da veterinária. É isso, meu amigo. Bem, Jean, eu quero agradecer aqui, falou muitas histórias, relembrei muita coisa, até para mim também, né? Eu quero agradecer muito você ter aceitado aqui o convite do Morreu Maria Preá podcast. A gente nem falou do nome, viu? Você esqueceu. E qual é o nome? O nome Morreu Maria Preá. Da banda Morreu Maria Preá. Não esqueça. Não, vamos ficar nessa história não. Ainda bem que eu falei do nome. Verdade. Eu acho que já falei essa história, mas eu vou contar de novo. Eu sou de Fortaleza e lá não tem esse termo, Morreu Maria Preá, essa frase, não existe. E uma das primeiras caloradas que a gente teve aqui, em 2002, foi com a banda Morreu Maria Preá. E eu não conhecia que diabo é Morreu Maria Preá, né? Então ele vai aqui contar a história da banda, né? Que deu
origem aqui, né? O nome do nosso podcast. Mas conta aí. Eu não fiz parte da banda, não. Eu não tenho esse talento para ser cantor, né? Não. Mas foram colegas da veterinária, da medicina veterinária. Tinha o professor, hoje ele está trabalhando no banco, Alexandre de Israel, que gostava muito de fazer essa brincadeira. Fim de festa, né? Você começava a pegar os instrumentos do cantor e tocar, e brincar, e cantar. E esse grupo que fazia isso, disse, por que a gente não monta uma banda? E começaram, né? A Zabumba, o Triângulo, começou como um trio de forró. Alexandre, Nailson, tinha Zilá, que era cantora, Bruno Ricardo fez parte um tempo. Disse, vamos fundar a banda, como é que vai ser o nome? Não, como a gente só faz finalizar as festas, a gente só faz terminar, vamos botar Morreu Maria Preá. E começaram nessa brincadeira, começaram tocando nas festas da turma, na festa do pessoal, e daqui a pouco foi profissionalizando o negócio. Eu até brinco com eles, rapaz, se vocês tivessem seguido carreira, quem sabe hoje vocês não seriam um safadão da vida, né? Tá aí com seu jatinho próprio, mas aí todo mundo depois desistiu e formou se formaram, né? Foi cada um pro seu lado. Mas a história foi essa. Foi às vezes a gente queria fazer uma festa, não tinha dinheiro para contratar o tocador. Né? E vamos aí, fulano tem uma zabumba, alguém tem um triângulo. E alguma coisa. E essa banda foi e acabou até fazendo algumas festas. Qual foi o ano que foi criada? Rapaz, o ano que foi criada, se eu tiver errado, vocês corrijam aí. Mas foi mais ou menos quando eu estava mais no terceiro, quarto ano do curso, 98, 99. Então durou bastante, porque em 2002 eu ainda estava escutando. Foi, eles chegaram a pensar na carreira, sabe? Chegaram a pensar nessa carreira, mas aí, infelizmente, alguns demoraram um pouco mais para terminar o curso por conta disso. Era Forró Morreu Maria Preá. Forró Morreu Maria Preá. Eram ingressos, na época, eram estudantes da veterinária que formaram essa... E acho que tinha gente da agronomia também, eram estudantes da ESAM que formaram essa banda e fez muita zoada, animou muita festa, animou muita gente. Ficaram até que ano? 2003? 2002, 2003 foi o ano que eles terminaram a maioria. Né? Eu acho que Nailson foi que terminou um pouquinho mais tarde, mas Alexandre terminou antes que isso. Aí foram sair, né? Sai um e depois saiu outro. Aquela hora que eu fui, que eram eles, foi aqui no prédio central. Abaixo do prédio central, colocava uns tapumes. E fazia zoada. Na minha época era na frente do centro acadêmico, ali, que hoje inclusive está começando uma reforma lá. Eu fiquei até com pena. Rapaz, vão derrubar um bocado. Vão derrubar aqui? Vão derrubar um bocado de ano de história. Eu não sei nem o que é que vai ser feito. Grupo Verde? Sim, Grupo Verde, o centro acadêmico ali. Eu ainda cheguei a participar de algumas reuniões do Grupo Verde. E tinha, era naquele pátio ali, que era embaixo daquele pé de favela. Sei. Né? Ali era o local de reunião, do happy hour. Ali era o centro acadêmico da agronomia. Da veterinária e o Grupo Verde. Eram três instituições históricas na instituição. Vão mexer agora. Eu não sei o que vão fazer. Eu passei agora, estão colocando os tapumes lá. Não, estão colocando uma placa, eu vou saber já. Sair daqui eu vou ver o que é. Eu não sei o que é que vai ser lá, mas eu espero que preserve um pouquinho dessa nossa história. Pois pronto. Agora você já sabe a história, a motivação. Então era uma coisa que inspirou você lá nas festas, né? Isso, exatamente. Que achou interessante, chamou a atenção o nome, que foi uma astúcia, como diria minha avó, de estudantes do curso de veterinária. E aí um abraço para Alexandre de Israel, para Nailson, para Zilá, Bruno, que fizeram que o nome foi perpetuado. Exatamente. Então, quero agradecer. Gostaria que você dissesse aí suas considerações, né, para a gente finalizar hoje. Para finalizar, Stefan, eu quero lhe parabenizar por essa iniciativa de fazer o Morreu Maria Preá. Eu acho que é fundamental para a gente conhecer as pessoas além do Lattes. As pessoas têm uma história, né? Eu já disse isso a você pessoalmente, dizendo agora para o seu público. As pessoas têm uma história, têm toda a dificuldade. Eu pegava carona ali na Leste-Oeste para poder chegar na universidade. Também. Para fazer feira. Tem uma série. Tinha até o ponto da carona, né? O ponto da carona. O nomezinho da Exam, na época. E a gente precisa valorizar essa história das pessoas. As pessoas vão além da sua publicação, elas vão além do seu laboratório, da sua atividade cotidiana. E você está conseguindo fazer isso muito bem. Então, parabéns pela iniciativa. Espero que tenha muitos anos pela frente. Essa é a segunda temporada? É a segunda temporada. Que venham várias temporadas. Terceiro episódio da segunda. Que seja bastante longevo, né? O Morreu Maria Preá. Tá certo. Pois, Jean, valeu. Valeu, meu amigo. Obrigado, hein? Viu? E esse aqui foi mais um Morreu Maria Preá podcast de hoje, pessoal. Até a próxima. Valeu. Show de bola.